Para os próximos anos está prometida uma revolução a vários níveis no Concelho de Cascais. A Escola de Gestão e Economia da Universidade Nova vai abrir em setembro, promete levar gente nova. Até 2019 vão avançar também 2 novos centros de saúde. A autarquia quer garantir médico de família para todos os municípios. Em entrevista ao Portugal em Direto, o Presidente da Câmara de Cascais revela os planos estratégicos e diz que não tem dúvidas de que a descentralização de competências avança este ano de 2018. A entrevista a Carlos Carreiras, conduzida pelo jornalista Mário Galego. Está prometido que nos próximos anos Cascais vai mudar. Prevêem-se novos hotéis, novos espaços para a instalação de empresas e, sobretudo, a obra já começou em Carcavelos, o novo polo da Universidade Nova. Ora, viva, boa tarde, Carlos Carreiras, Presidente da Câmara Municipal de Cascais. Bem-vindo ao Portugal em Direto. Daqui por uns 8 anos, se eu for a Cascais, o que é que vejo de diferente assim que lá entrar? Houve a implementação de uma estratégia que já começou há 4 anos atrás. Em primeiro lugar, ter um diagnóstico, e nós em Portugal somos bons em diagnóstico, às vezes não somos tão bons depois na passagem ao concreto, na realização, mas num diagnóstico que fizemos do estado de Cascais, do estado do país, enfim, do mundo em geral, porque hoje vivemos, de facto, num movimento global, e com base nessa identificação, definir uma estratégia que temos vindo a implementar. A questão que falou da nova SBE foi colocada como fundamental de nós criarmos um segundo polo de desenvolvimento no próprio Concelho. Nós hoje sabemos Cascais e Estoril, por tais valores identitários, por tais valores históricos, pelo seu desenvolvimento, já tem uma capacidade de afirmação forte, muito forte, mas precisávamos, numa outra zona do Concelho que estava a ficar, diria, mais deprimida, portanto, para quem conhece Cascais, a zona de Parede, Carcavelos, São Domingos de Rana. Uma zona ribeirinha. Que é uma zona também a mais interior, como eu costumo dizer, antigamente chamava-se a Costa do Sol, que vinha de Cascais, Estoril, Parede, Carcavelos, mas inverteu-se um pouco essa lógica, e hoje temos a Costa do Sol, com Cascais, Estoril e Alcabidez, já de alguma forma, e a Costa da Sombra, não é? Com São Domingos de Rana, e depois, ao longo destes últimos tempos, com Parede e Carcavelos também a não terem esses fatores de desenvolvimento. E foi possível, de facto, criar uma âncora, que é a nova SBE, que abrirá em setembro próximo. SBE, para quem nos está a ouvir, é School of Business and Economics. Portanto, enfim, em português mais corrente, Gestão e Economia da Universidade Nova. Aproveitando também um outro ensejo que está à fronteira com a nova SBE, que é a Escola Superior de Tecnologia da NATO, portanto, nas instalações da NATO. Já está em Oeiras, mas tem uma estrada a dividir. Isso muito também numa outra lógica que é um problema que não está na agenda política e que tem uma importância grande, no nosso entender, tem que ver com a questão da demografia. Nós hoje, de facto, cada vez somos menos, cada vez nascemos menos bebés, o que quer dizer que há menos cidadãos. E dados recentes dizem que 1.400 menos. Pois é, esse é um problema menos que não está, que é um grave problema, porque depois tem impacto a variedíssimos níveis. No caso de Cascais também, com a atratividade de Cascais, Estoril, cada vez a recebemos mais cidadãos estrangeiros, não a idade fértil. Para residir no Concelho. Para residir, não a idade fértil, portanto, ou seja, ainda descompensa mais a pirâmide etária, e por isso era preciso, enfim, é preciso fazer bebés, mas neste caso demora mais alguns anos, e nada melhor do que atrair toda uma comunidade mais jovem, e isso as universidades, as faculdades, têm essa possibilidade. E por isso esse foi fundamental. Resolver também ali na zona de Carcavelos um plano que era o plano pormenor de Carcavelos Sul, que vem, que isto é um fator... Já se arrasta há muito tempo. Agora já não se arrasta, agora foi ultrapassado. Agora está já na iniciativa privada, mas estamos a falar de 1961. Portanto, ou seja, é o ano em que eu nasci, portanto, 56 anos. Isto é um fator de não desenvolvimento, é um fator, de facto, de perdermos essa atratividade e essa competitividade. Era muito complexo. Esse foi um dos que foi preciso uma grande determinação para o poder concluir. Está concluído, iniciará também, entrará em obra dentro em breve. E, portanto, dentro desta perspectiva, o que é que era necessário?
se estávamos a receber uma população mais idosa, há dois fatores que são fundamentais, que era a questão da segurança. Portanto, ninguém vai para um território que não seja seguro e, portanto, a própria autarquia, dentro também de uma política mais global, nós interessa-nos pouco se a competência legal é do Governo ou não é do Governo. De facto, há competências legais que são do Governo. Mas Cascais é um concelho seguro? Mas nós investimos. A segurança é uma das áreas que não compete às autarquias, e eu que sou um grande defensor da descentralização do Estado Central para o Estado Local, na segurança não sou defensor, mas entramos a investir também nos fatores de segurança, porque para nós é matéria-prima, quer do ponto de vista do turismo, quer do ponto de vista da própria qualidade de vida e da geração. Já agora deixe-me só fazer aqui um parênteses. O Primeiro-Ministro já disse que este é o ano em que avança a descentralização. Acredita mesmo que avança? Eu não tenho dúvidas que o Primeiro-Ministro, e não tenho dúvidas porque o conheci e fomos colegas, enquanto ele Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e eu já como Presidente da Câmara de Cascais, não tenho dúvidas que é a intenção. Aliás, eu nem sequer acho que é um ato de inteligência, é um ato de bom senso, meramente de constatação que as autarquias fazem melhor muitas funções do que o próprio Estado Central. O problema é que ainda somos um país muito virado a quintinhas e, portanto, ninguém quer perder o seu pequeno poder em prejuízo da resolução do todo. E há um conjunto de objetivos que foram definidos pelo próprio Primeiro-Ministro que não têm vindo a ser cumpridos nas próprias datas, não é? Têm vindo sendo permanentemente a ser adiados. Mas eu sou um otimista, não é? Portanto, o Sr. Presidente da República diz que é um otimista, que o Sr. Primeiro-Ministro, dito pelo Sr. Presidente da República, é um otimista resistente ou irritante, era assim um termo desta natureza. Eu sou um otimista militante. E, portanto, como otimista militante, quero acreditar que, de facto, essa descentralização venha a ser realizada. Já foi entregue uma primeira, digamos, a mãe de todo o processo legislativo é a Lei das Finanças Locais. Já há um indicador, ainda são tudo coisas muito vagas, portanto é preciso objetivar e é preciso concretizar. O diagnóstico também está feito, mas não está concretizado depois. A própria estratégia está ainda muito vaga, mas eu quero acreditar que o Primeiro-Ministro, embora agora esteja a passar para 2021 a aprovação da própria Lei das Finanças Locais. O que quer dizer que já não é na legislatura, a atual legislatura. E por isso deixa-me um pouco preocupado. Mas vamos acreditar que isso possa fazer. Mas dizia eu que era fundamental a questão da segurança e é fundamental a questão da saúde. E por isso foi duas áreas que apostámos muito fortemente. A par disso, há outras questões que têm a ver com a educação, em termos gerais, e eu tenho uma proposta, estamos a negociar essa proposta com o Governo, de quer na saúde, nós disponibilizarmos, nós Câmara, a fazer os investimentos nos centros de saúde, num acordo que já está estabelecido, com o Governo a assumir o compromisso. Em concreto, quais investimentos são? São 3 centros de saúde, que na verdade são 2 mais um aumento de um já atual. O aumento é em São Domingos de Rana, os 2 são em Carcavelos e em Cascais, porque não foram objeto de investimento numa fase inicial, já que o restante do Conselho tem já essa cobertura. Mas o importante aí é o compromisso que o Governo assume em contrapartida de nós nos disponibilizarmos a fazer o investimento, que é até 2019 não haver nenhum cidadão em Cascais que queira que não possa ter médico de família. E, portanto, aí é um fator fundamental. Por outro lado, também, criar dinâmicas na área da saúde, aqui já por iniciativa privada, que nos permita criar polos de desenvolvimento que servem para dar oferta nessas áreas à população, mas também, especialmente, também ser um polo atrativo, porque hoje a saúde pode também ser um serviço exportador, não é? E, portanto, nesse sentido estamos, lá está em Carcavelos Parede também, aproveitando aquilo que é a nossa identidade, aquilo que fez de Carcavelos e Parede se desenvolverem, especialmente a Parede, a nível de ortopedia e, portanto, pelas condições naturais, e por isso nós comprámos ao Estado 2 hospitais, portanto a Câmara comprou essas 2 propriedades. Para fazer o quê? Cascais para fazer, que já lá chegaria, começando São outros investimentos. Parede. São investimentos
públicos, primeiro começam por ser investimentos públicos e depois investimentos privados, aproveitando muito do património que o Estado tem, que está a deteriorar-se e que está e que são fatores dinâmicos, ou seja, em vez de se estarem a estragar, estarem a ficar todos deteriorados, em vez de ainda terem despesa, poderem também ser fatores que possibilitem desenvolvimento. Temos agora ainda questões para resolver, nomeadamente em património histórico ou cultural, que permitiria dar outra dinâmica na componente cultural, que é uma componente também de atratividade e de afirmação do concelho, mas neste caso, na parede, era aproveitar essa tradição ortopédica, não é? E por isso, com o Hospital Santana, que em breve tem a sua ampliação, portanto a Santa Casa Misericórdia de Lisboa, também juntamente com o Hospital José de Almeida, que foi esse que a Câmara adquiriu, que o cedemos a um grupo privado na área da saúde, que vai fazer também um polo a nível ortopédico. Já aqui percebemos, com esta estratégia, Carlos Carreiras, que aquela frente de mar, Cascais, Parede, Carcavelos, vai mudar nos próximos anos. Ora, ajude-nos lá então a olhar para essa zona de sombra, que disse há pouco, a zona mais interior do concelho. Estou a falar de São Domingos de Rana, talvez Alcabidez, zonas aí... Sim, Alcabidez sofreu por via de investimentos fortes, nomeadamente o Hospital de Cascais. O que é que pode mudar aí a nova sombra A16, que também foi importante. No caso em concreto, o que está mais deprimido é São Domingos de Rana, que verifica ainda assimetrias, ou seja, diferenças de desenvolvimento em relação a outras freguesias do concelho. E é uma zona muito habitacional também. Hoje é tudo. Ou seja, Cascais são 97 km² de área, em que 2/3 são urbanos, e 1/3 é um enorme património que nós temos, que é um parque natural, que é o Parque Natural Sintra Cascais, onde estamos inseridos, e que temos também vindo a desenvolver, muito na lógica não só do lazer, das tais atitudes de vida saudáveis, mas também para um turismo que também tem alguma expressão, que é o turismo de natureza. Não é? E hoje o Parque Natural vive-se. E ao viver-se, dar um dado que vale este ano, que foi o ano em que o país foi todo... Este ano, 2017. 2017, que foi o ano em que, enfim, os fogos estiveram presentes, foi o ano em que menos área ardida tivemos em Cascais. São Domingos de Rana ainda ficou muito, ainda com resquícios de necessidades da parte de infraestruturas, nomeadamente viárias, e na parte de equipamentos, nomeadamente equipamentos culturais e equipamentos desportivos, que são fatores também de dinamização das próprias comunidades. E por isso nós temos vindo a fazer um forte investimento a nível da rede viária, por exemplo, e continuamos com outros projetos, quer a nível de novos equipamentos sociais, culturais, desportivos, que são necessários colocar, e começa a surgir agora já a apetência para aproveitarmos algo que também tem tradição em Cascais, que também faz parte da nossa identidade, embora mais contemporânea, que é termos um aeródromo. Não é? Isso leva-nos para Tires. Leva-nos para Tires, que é na freguesia... O outro lado da autoestrada. Que é a freguesia de São Domingos de Rana. E, portanto, eu espero que... E aí tudo muda também, ou... Nesta reformulação toda que tem que haver, e obviamente que está na discussão pública dos aeroportos, onde é que são, como é que fazem, Tires tem todas as condições para ser o aeroporto de Lisboa para aviação executiva. Portanto, não para os grandes aviões, porque esses não aterram em Tires, não podem aterrar em Tires, mas para a executiva sim. E há a notícia de que a ligação entre Bragança e Portimão, que passa em Tires, tem tido bons resultados. Tem tido bons resultados e foi um contributo de alguma forma de Cascais também, porque isso criou-nos alguns custos que assumimos, também no sentido de coesão territorial. Portanto, ou seja, mas temos isso, mas estamos agora a ultimar um investimento que eu espero que possa anunciar em breve, de ter um grande centro de formação de pilotos de aviação comercial, através de simuladores. Para se ter uma ideia, até os próximos 15 anos, a aviação comercial em todo o mundo vai precisar de 450 mil pilotos. E, de facto, não há, neste momento, capacidade de resposta formativa para este exagero de necessidade. E então, em Tires, o que é que pode ali ser uma escola? E nós estamos, neste momento, a negociar um investimento de um montante bastante elevado, portanto, estamos a falar de cerca de 80 a 100 milhões de euros, portanto, tem peso, de ser um dos principais centros de formação a nível de pilotos.
Não é? E, portanto, isso também cria essas mesmas dinâmicas. Estamos com toda uma reestruturação de todo o eixo que vai de São Domingos de Rana, para quem conhece, passando pela Tires, a Bóbeda, Trajoso, Talaída, até à fronteira do concelho, em que foi uma zona industrial, em que muitos daquelas indústrias faliram, ficaram desatualizadas e que queremos revitalizar, e estamos a fazer intervenções nesse sentido e, portanto, tentando melhorar. Carlos Carreiras, quase no final desta conversa gostava de olhar consigo para o mar. Cascais não é nada sem o mar, nunca foi. Podemos olhar, por exemplo, para a Marina. A Marina está com um projeto de investimento, finalmente. Está muito parada. Não, teve muito parada. Aliás, a Marina foi um projeto que acabou por não funcionar em terra, em mar funciona, portanto, que é um bocadinho a antítese do que acontece em todo o lado, não é? Portanto, é rentável em terra e depois não é rentável no mar. A de Cascais é rentável no mar e não era rentável em terra. Houve um grupo internacional que comprou a concessão, porque é uma concessão, comprou a concessão, temos vindo a desenvolver com eles um projeto de reconversão da Marina. Esse projeto já está apresentado, estamos agora a concretizar toda a componente de licenciamento e vai ficar extraordinário. Eu já tenho, obviamente, os projetos, já dei o meu ok enquanto projeto, isto também para as más línguas, que há sempre nestas coisas. Portanto, mantém-se o que lá está construído, ou seja, não é o que lá está construído, mantém-se a mesma carga de construção que existente hoje, mas com um layout completamente diferente, com valências completamente diferentes, e portanto vai dar ali também uma atividade forte à Marina, que está associada a outra lógica, que foi constituir, agreguei um conjunto de interessados em investimento para fazer toda a revitalização da Baixa de Cascais a nível do comércio, e por isso tudo isto numa lógica que eu estou a olhar para a Marina, mas eu só consigo olhar se tiver a perspectiva de que toda a Baixa de Cascais ao fim e ao cabo é uma marina, e portanto está a parte comercial, a parte de vivência que não tem a ver com propriamente dos barcos, e portanto estamos neste momento a desenvolver esses projetos de requalificação, de regeneração, de afetação de edifícios. A própria Câmara estamos a deslocalizar funções que estavam em edifícios históricos. Comprámos agora grande parte, mais de metade do edifício São José no centro de Cascais, onde vamos instalar esses serviços, libertando edifícios que podem ser e vão ser afetados a outras dinâmicas que criam ainda mais atratividade. Portanto, é toda uma lógica que começou por por um bom diagnóstico, que não é difícil, mas depois de definir uma estratégia muito clara e depois sermos muito determinados na concretização dessa estratégia. Quando diz temos, Carlos Carreiras, é a Câmara sozinha, ou é a Câmara com investidores, é a Câmara a olhar para numa primeira fase foi a Câmara, ou seja, numa primeira fase foi o Executivo. O ponto de partida foi nosso. Depois fomos gerando dinâmicas, fomos gerando confiança, fomos gerando todo um movimento que nos leva hoje a que eu muitas das vezes, por exemplo, o melhor exemplo de todos é talvez a nova SBE. Portanto, eu tive a visão de como era importante ter aquele investimento em Cascais. Hoje já as consequências que se sentem no terreno e aquelas que sabemos que vão acontecer já ultrapassaram em muito aquilo que eu próprio tinha como expectativa, aquilo próprio que eu tinha visionado. E portanto isso depois são movimentos que vão de facto acelerando, mas sempre numa lógica de captar esse movimento participativo, esse movimento colaborativo, e que a Câmara obviamente é sempre um elemento, é uma plataforma que tem que ser uma plataforma facilitadora, não é? Não pode ser uma plataforma complicadora, que muitas vezes é na posição em que o Estado se encontra. Isto também leva a ter outro tipo de problemas, que é, eu tenho que estar, a minha formação é na área da gestão, portanto não é na área jurídica, temos um conjunto de leis de complexidade bastante elevada, portanto é fácil não cumprir a lei, e por isso eu tenho uma bateria da outra componente, que é
fazer, mesmo que demore mais tempo, mas fazer com segurança legal, com segurança jurídica, porque obviamente ninguém gosta depois de um dia aparecer numa primeira página de um jornal ou numa abertura de noticiário na rádio com algum problema que tenha surgido. Portanto, nós temos que nos proteger, e isso também é custo, mas temos-lo feito. Usou aqui o verbo fazer muitas vezes ao longo desta conversa. Está mesmo determinado em mudar Cascais nos próximos anos? Eu tenho uma perspectiva que é esta. Se nós fomos escolhidos, neste caso fui eleito para Presidente de Câmara, da minha comunidade, que é a comunidade que vive lá desde sempre, fui para lá viver aos 4 anos, espero continuar lá a viver e lá ser... É um cascalense. Sou um cascalense. E, portanto, se me dão este privilégio, não é? Este privilégio tem que servir para alguma coisa. Não é para eu ficar acomodado. Não é? E isso leva que depois ainda seja mais reforçado, porque ainda agora tive eleições e tive reforço desse apoio por parte da comunidade. Quer dizer que a comunidade está genericamente de acordo com o que estamos a fazer. E, portanto, nós não podemos, então temos é que fazer. Nós somos, eu costumo dar este exemplo, nós portugueses, de uma forma geral, somos um povo extraordinário, somos melhores do que qualquer melhor que exista em todo o mundo, basta querermos. E aí às vezes é que é o problema. E neste caso em concreto, se fôssemos uma equipa de futebol, eu não sou especialista em futebol, mas fôssemos uma equipa de futebol, lateralizamos muito, rematamos pouco à baliza. Ora, sabemos que para se ganhar um jogo tem que ser com golos. E golos só existem se rematarmos à baliza. E portanto é esta perspectiva, sermos resilientes. Não percebendo de futebol tem uma tática. Tem que ser uma tática, tem que ser a tal estratégia que se tem que desenvolver. O resiliente é um bocadinho ser teimoso, quer dizer, eu tenho que me preparar para conseguir, com muita adversidade que se vai colocando no caminho, de ainda assim ultrapassar esses obstáculos. E por isso eu passo à equipa que é, por maiores que sejam os obstáculos, a nossa determinação tem que ser ainda maior. E isso é que faz acontecer. Carlos Carreiras, Presidente da Câmara Municipal de Cascais, obrigado por ter vindo. Eu é que agradeço ter esta oportunidade. Boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde.